Um juiz pode se comportar como um político ou como um religioso? Nós seguimos com a entrevista com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Mas antes, o essencial. Serra e Marta nunca se bicaram, mas têm sido vistos ultimamente chorando pelos cantos de gabinetes, se perguntando onde foi que se meteram. A sorte deles é que, enquanto o Brasil for o país que discute se a apresentadora Fernanda Gentil está namorando um homem ou uma mulher, as barbaridades que fazem nunca terão grande importância. O procurador Deltan Dallagnol tem feito palestras em igrejas, em outras instituições, mostrando as tais 10 medidas contra a corrupção. Ele cita muito as questões religiosas dele. Isso é normal para um procurador ou nós estamos aí mexendo num terreno estranho? Olha, no momento em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirma que em tempos excepcionais as leis são excepcionais, não precisam ser observadas, as leis normais, né? Tudo é possível. Quer dizer, na verdade, me parece que todo o direito brasileiro foi derrogado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é quem supervisiona a área de Curitiba, né? Para dizer que o Moro pode tudo. Então, se o Moro pode tudo, seus amigos, seu grupo em volta também pode tudo. Então, nós estamos num momento em que a gente está jogado aos escombros daquilo que um dia foi o que a gente pensava, democracia e segurança jurídica, né? Quando um procurador vai numa igreja fazer populismo penal, né, ele, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está alimentando essa cadeia de ódio, né? Por mais que ele ache que dentro de uma igreja ele está fazendo um papel de purificação. Ele está alimentando essa cadeia de ódio, porque o direito penal é um instrumento de violência do Estado. É um instrumento de uso do monopólio de violência que o Estado tem. A partir da Lava Jato, o que se está fazendo é uma tentativa de implantar um estado de exceção. E se isto for implantado, nenhum brasileiro terá mais segurança dos seus direitos. O STF, nesse processo, Eugênio, ele não fez o que deveria ser feito? As pessoas deveriam esperar que ele, de alguma maneira, contivesse esses abusos? Com certeza, porque está correndo solto. A verdade é que tanto o juiz Sérgio Moro, quanto os procuradores, quanto os delegados, estão todos correndo soltos. Está parecendo tudo bola de gude em boca de banguela. A gente não vê nenhum tipo de balizamento, ninguém diz aqui você não pode chegar, né? E o Supremo Tribunal Federal declarou ilegais as gravações que o Moro publicou a respeito da conversa da presidenta com o ex-presidente Lula. E nesse momento, o que deveria ter feito? Mandado imediatamente para a Procuradoria-Geral da República para promover, ou fazer promover, um inquérito policial contra o juiz no Tribunal Regional Federal da 4ª Região por conta do crime de quebra de sigilo, né? E aquilo é um crime. Se diz que aquilo foi ilegal, aquilo é um crime, né? Mas não, ficou por isso mesmo. O Tribunal Regional Federal, quando instado a fazê-lo, né, pela parte, diz que não, as leis são especiais nesse momento de excepcionalidade, nós temos que ter mais tolerância, que não são tempos normais. Quer dizer, isso fica me parecendo muito, desculpa, uma visão de justiça nazista, né? Porque o Roland Freisler, que era o presidente do Volksgerichtshof, do Tribunal Popular Superior da Alemanha, que era o auge do tribunal, era da justiça nazista, o que ele fazia era exatamente isso. Tempos excepcionais exigem leis excepcionais, que garantam aquilo que ele chamava gesundes Volksempfinden, ou seja, a pureza ou a limpeza do sentimento popular. É isso que nós estamos vivendo hoje. Quando o juiz diz que ele tinha que publicar porque o povo tem que saber dessas coisas,
Ele se comportou que nem um Roland Freisler. O senhor poderia explicar para as pessoas leigas o papel de cada um nessa história e de que forma que poderia se criar algum tipo de freio para que isso arrefeça um pouco, para que a gente volte à normalidade? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em 2015, quando julgou me parece um recurso extraordinário sobre o poder de investigação do Ministério Público, disse que o Ministério Público podia investigar, claro que respeitadas todas as balizas de garantias fundamentais, blá, 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 mas não disse, e disse que era excepcional, mas não ditou claramente, não fechou qual é o contexto de excepcionalidade para o Ministério Público se meter em papel de polícia. E isso daí eu tive a oportunidade de dizer a ministro do Supremo, que se é excepcional o poder de investigação pelo Ministério Público, né, ele deve ser a cada vez, em cada caso, motivado. O Ministério Público tem que dizer por que que ele está investigando ao invés de requisitar o inquérito policial à polícia. No Brasil, nós temos 3 atores públicos muito empoderados na persecução penal, que geram um desequilíbrio, né, para a defesa. A polícia, o Ministério Público e o juiz. O juiz e o Ministério Público têm garantias de independência e garantias de autonomia que nós não conhecemos igual em nenhum outro estado. Isso, claro, que foi uma reação em 88 à ditadura militar. Então dá para entender historicamente por que esse empoderamento da justiça e do Ministério Público. Mas só que fez de um jeito muito inteligente. Por quê? Criou um sistema de filtros processuais. A polícia investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga. E cada um controla o outro. É um sistema de freios e contrapesos. Se a polícia faz uma besteira, eu vou para o Ministério Público e reclamo da polícia. O Ministério Público trata de corrigir isso na hora que ele for denunciar. Se o Ministério Público faz uma besteira, eu recorro ao juiz. E se o juiz fizer uma besteira, eu recorro à segunda instância. Agora, no momento em que você levanta essas paredes que separam essas atividades do Estado e junta, faz uma amálgama de todos os 3, né, o jurisdicionado recorre a quem? Se está todo mundo mancomunado, né? A polícia com o Ministério Público e a Justiça fazem um bloco só. Isso é vamos dizer, uma patrol contra a cidadania, né? Porque não tem ninguém para recorrer. Então é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, é um monolito que se criou, jurisdicional, envolvendo todos os atores, e você não tem para onde recorrer. Este é o problema. E isso tinha que ser enfrentado. E quem tinha que enfrentar isso era o Supremo Tribunal Federal, dizendo não. Força-tarefa entre Ministério Público e polícia não pode. E por que é inconstitucional. Por que o STF está imobilizado? Eu acredito que muito sob a pressão da opinião pública, né? Há vamos dizer, um verdadeiro rolo compressor midiático apoiando essa operação, né? O modo de recrutamento dos nossos ministros no Supremo é um modo de recrutamento que não é vamos dizer, dos melhores. Porque ele faz com que o candidato tenha que se impor uma maratona de sair fazendo propaganda de si mesmo. É claro que, normalmente, as pessoas mais dispostas a isso são as pessoas com projetos pessoais. E na hora que vem uma pressão que realmente é instrumentalizada pela mídia contra o tribunal, a pessoa que tem um projeto pessoal demais e com uma certa vaidade, ela foge de ser contra-majoritária. E ela vai ser mainstream, ela vai entrar no bonde, para não ficar feio no filme. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta.
algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Com relação à autonomia dos juízes, nos Estados Unidos teve um episódio agora na campanha em que uma juíza da Suprema Corte criticou o Trump e depois foi obrigada a se retratar, pedir desculpas, porque está lá no Código de Conduta que os juízes não podem se manifestar politicamente. O Brasil não tem esse mecanismo, ou se tem, ele é desrespeitado na cara dura, como a gente vê no caso do ministro Gilmar Mendes. A Loman tem, que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional tem dispositivos muito claros que proíbem certos tipos de condutas do juiz. Entre elas, a atividade político-partidária. Entre elas, opinar sobre processos de seus colegas. Né? Isso, hoje, virou, no entanto, moda. Criticar o colega de público. Né? Isso, vamos dizer, é algo que talvez dentro do judiciário possa minar a confiança na instituição. Porque qual é a segurança que um juiz tem de não levar um tiro de um réu que ele condenou? A segurança do juiz é a liturgia do cargo. A liturgia do cargo é que lhe dá uma certa blindagem. As pessoas verem para um juiz como uma pessoa num outro nível, num outro padrão. Não ousarem tangenciar a segurança, vamos dizer, a segurança pessoal de um juiz desse, porque respeitam. Agora, se um juiz para de se fazer respeitar, um tribunal para de se fazer respeitar, ele corre sério risco. Porque todo processo que um juiz julga, ele vai desagradar um, pelo menos. Tem um réu e tem um autor. E que para o juiz possa parecer apenas papel, mais um papel, para aquela pessoa pode ser o seu destino de vida. A história de vida de uma pessoa. Então, ter um réu raivoso porque ele foi condenado, ou um autor raivoso porque sua ação foi julgada improcedente, pode significar um risco pessoal ao juiz, se ele não se der o respeito. O que garante o juiz o respeito é ele seguir a liturgia do cargo. E me parece que isso, no Brasil, é algo que nós temos que reconstituir. Há algo mais vergonhoso do que Temer ligar para um apresentador de TV se explicando. É o apresentador vazar a conversa. Segundo o jornalista Josias de Souza, Michel quis falar para Faustão sobre o que o levou a baixar a reforma do ensino médio por medida provisória. Ele estava chateado porque, no domingo desses, Fausto Silva fez um de seus desabafos pseudo-espontâneos. Disse ele numa camisa vermelha. Essa porra desse governo nem começou, não sabe se comunicar e já faz a reforma sem consultar ninguém. De acordo com Josias, Temer disse a Faustão que não é verdade que a educação física foi excluída do currículo e que estudos revelaram o desempenho sofrível dos estudantes brasileiros. Esse tipo de baixo expediente de que Temer sempre foi useiro e vezeiro em sua carreira feita das sombras fica patético e humilhante quando o sujeito é presidente. O interlocutor a quem o infeliz Michel certamente pediu confiança jogou a conversa no ventilador. Claro que o vazamento veio acompanhado de risadas e de piadas. O que Temer esperava com isso? Ia se justificar? Ganhar um amigo? Provocar a comiseração de Faustão? Ele vai ligar para todos os que o criticarem na TV ou apenas para os da Globo? O problema de comunicação do governo Temer se chama Michel Temer. Um sujeito inepto escala uma equipe de corruptos, ineptos e falastrões e espera que o som produzido seja qual? O de uma orquestra afinada? O vexame da ligação para Faustão mostra o grau de desespero da gestão do golpe. Deu ruim. 2017 a Globo manda trocar. Ô louco, bicho. Semana que vem a gente se vê novamente. Até lá. Provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato.
Precisamos dizer desde já que, em se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de ilicitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato de ele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação ou de simulação da verdadeira propriedade. Me dedicar a um apartamento que eu não tenho, me dedicar a uma chácara que não é minha, a me dedicar até de ser o comandante maior de todo o processo de corrupção da Petrobras. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção.